Fala, fiel! Tá começando mais um episódio do Bravascast, o podcast do portal Corinthians Feminino. Eu sou a Tati Carvalho e eu tô aqui mais uma vez com a Meg Salazar, a Letícia Lázaro e o Daniel Kepler. As Bravas começaram o Brasileirão com o pé direito, goleando o Real Brasília, então a gente vai analisar um pouquinho de como foi a partida e também já falar do próximo jogo contra o Juventude em casa. E o Piscinato ouviu a Leti no nosso último episódio e mexeu na formação do time, voltando para a tradicional formação 4-3-3 para enfrentar o Real Brasília, e deu muito certo. Queria ver com vocês se isso foi o dedo aí do treinador ou se tem mais a ver com a fraqueza do adversário. Leti, o que você acha? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, para quem estiver assistindo. Bom, respondendo a sua pergunta, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acredito que o Piscinato tinha que ter mudado o esquema, como eu já falei no último podcast, era assim, urgente, porque é o jeito que esse time sabe jogar. Eu não acho que o 3-5-2 ou 3 zagueiras está falido para sempre, só acho que o time precisa de mais tempo para se adaptar a ele mesmo. E eu acredito que o Piscinato mexeu bastante no time, né? E deu certo muito pela fragilidade do adversário. Acho que se fosse um time mais forte, pode ser que não tivesse dado, mas aí vai ficar no campo do si, né? Então eu acho que é um pouquinho dos dois, sim. Eu tô com a Leti nessa. Eu acho que se fosse um adversário mais forte, ele ia pensar de uma outra estratégia de jogo. Mas falando nessa, para esse adversário, encaixou. A gente tinha falado até, acho, no último episódio, que a gente não conseguia, achar 10 jogos bons do Corinthians, do Piscinato, para encher duas mãos, assim, de jogos realmente satisfatórios. Entrou mais um agora para conta. Então, foi um jogo, assim, que, apesar... Parece que o Piscinato ele tem uma coisa que quando eu critico muito uma coisa que ele faz, ele muda e dá certo. Porque eu já tinha aceitado o esquema de 3 zagueiras, mesmo sendo hater absoluta desse esquema. Aí ele foi e mudou e deu absolutamente certo. Então, assim, eu acho que, enfim, foi uma partida que teve sim o dedo do Piscinato, teve postura das jogadoras. Você tá rindo por quê, Leti? Eu ri porque ela riu, tá? Só avisando. Ai, Deus. Enfim, voltando. Teve sim o dedo do Piscinato, teve postura das jogadoras, teve intensidade, teve marcação, teve. Enfim, foi o jogo quase perfeito. Só não foi perfeito por causa dos gols. A gente tem que falar desses gols, inclusive. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Realmente, né? Foi um jogo onde quase tudo funcionou, digamos assim. Vamos falar de escalação ainda, provavelmente, mas eu fiquei um pouco até surpreso pela expectativa que a escalação me criou, sabe? Acho que em todo mundo, né? A gente olhou a escalação e pensou, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? O que vai sair desse time? Acabou o tabu de ganhar das estreias do brasileiro, né? Vamos aí levar a taca do Real Brasília. Mas não, funcionou muito. Acho que muito também pelas jogadoras, eu concordo com todas. É uma divisão de responsabilidades porque elas encararam o jogo de uma maneira que, se tivessem encarado contra o São Paulo, a gente não teria sido vice-campeão, por exemplo. A postura de querer o gol sempre, de não se satisfazer com um placar magro, com uma goleada simples. Às vezes elas foram com tanta sede ao pote que desfocaram e acabaram tomando gols que não poderiam, por exemplo. Né? Então, acho que foi, no saldo geral, impossível não falar que é uma evolução, né, em relação ao que a gente viu no começo do ano. Primeira vez no ano que a gente elogia as Bravas. Uhul! Demorou só 3 jogos, mas chegou, galera. Espero que a gente continue tendo coisas boas para falar nos nossos episódios. Chega de episódio de 1 hora só falando mal em 20 minutos, tentando achar alguma coisa boa. Que daqui para frente a gente seja feliz. A gente merece. Mas, bom, vamos falar um pouquinho das jogadoras, então. Queria ver com vocês se acham que está cedo para dizer que Andressa Alves, Dai Rodrigues e Letícia Monteiro tiveram um efeito imediato no time do Corinthians, porque acho que a gente pode falar delas, que são as que mais tiveram minutagem até agora. Teve a Ariel também, mas vamos separar um pouco ela dessas 3 jogadoras, do desempenho que está tendo.
Então, eu queria ver se a gente já consegue ver alguma diferença delas ou se ainda está um pouco cedo e enfim, é mais por conta de outras jogadoras que potencializam elas. Bom, eu preciso lembrar aqui que no último episódio eu falei da Day Rodrigues, né? Eu elegi ela a minha possível revelação aí do ano, revelação no sentido do seu destaque das novas jogadoras, e ela entrou e cumpriu esse papel assim com maestria, né, nesse jogo contra o Real Brasília. Ok, Real Brasília, só que a gente viu no passado o time jogar muito mal, por exemplo, contra times piores que o Real Brasília, né? E cumprir um papel que não era compatível com o que a gente espera do Corinthians, sabe? Então, ela foi uma jogadora assim que eu fiquei muito, não vou dizer que eu fiquei surpreso com o desempenho, mas fiquei feliz por ela ter conseguido exercer o que se esperava. Mudou completamente ali aquele setor do campo onde a gente precisava de alguém com essa vontade, com esse interesse e com essa capacidade de se antecipar, de poder ajudar o time, né? O meio-campo estava precisando desse suporte. A mudança do esquema também influenciou, é claro. Mas, fugindo só um pouco da Dai, né? Eu acredito que as três que você falou, Tati, são as três que mais estão conseguindo mostrar adaptação, né? Eu acho que a palavra talvez seja essa. Entenderam muito rápido o que o Corinthians precisa e talvez estejam entendendo mais rápido o que o Piscinato quer desse time, né? Por mais que já tenha que mudar o esquema, né? Por mais que ele tenha tentado as três zagueiras e agora tenha mudado para esse jogo, não sabemos o que vai ser no futuro. São as jogadoras que conseguiram de alguma forma desempenhar, independente da proposta de jogo. E isso não deixa de ser uma boa notícia, porque talvez sejam as três jogadoras das quais a gente mais esperava, tecnicamente. Não sei. Eu acredito que não fuja muito disso. Eu acho que o Dani tá correto. Eu acho que são as três jogadoras que era o que a gente mais esperava, né? Eu acho que quando teve as contratações, eu acho que a Andressa Alves, principalmente a Letícia Monteiro, eram as que estavam ali em um degrau técnico um pouco acima das demais, que encaixava mais com o time do Corinthians mesmo, pela qualidade delas em si. E aí também as características, enfim, o Piscinato foi muito. O Piscinato e a Iris, enfim, foram muito certeiros nas contratações delas e encaixaram feito uma luva, porque responderam muito rápido, né? Parece que elas estiveram aqui pelo menos, sabe, tipo, o ano passado inteiro e conseguiram encaixar no time. Como a Tati diz, futebol é simples, né? Jogadoras boas fazem o time jogar bem. E é isso. Sim, acho que pelo menos elas estão cumprindo o esperado, né? A Andressa Alves está tendo um efeito imediato no ataque, que é o setor mais carente que a gente está tendo hoje, apesar de ser o com mais nomes no elenco. Então ela chega para ser essa pessoa que está guardando a bola e isso está sendo muito importante. A Dai está sendo o nosso desafogo defensivo ali no meio de campo, porque tudo bem, Leti, ela não é volante de origem, a gente sabe, mas ela está fazendo ali mais ou menos essa posição e está conseguindo ir bem. Claro que até agora, nos 2 jogos que ela fez, a gente não conseguiu ver muito essa parte defensiva, porque contra o Grêmio ela sai logo depois da expulsão, por, enfim, questões táticas, e contra o Real Brasília ela estava quase na ponta esquerda já, porque, enfim, não tinha necessidade de ela estar marcando, mas acho que ela está sendo ali uma grata surpresa nesse meio de campo, principalmente quando a gente não está podendo contar com a Yaya nesse começo de ano, primeiro na Supercopa por uma questão de desempenho ruim, e agora ela tá com uma lesão, né? Lesão não, acho que, se não me engano, foi questão de carga, né? Enfim, começo de temporada é assim mesmo. E a Letícia Monteiro é o que a gente já tinha falado, né? Quando chegou, era uma jogadora que faz a diferença, que tem muita qualidade técnica, e eu não acho absurdo dizer que talvez nos próximos jogos ela acaba roubando também essa vaga de titular no meio de campo, de que talvez fosse da Vicky ali, nesse esquema a Vicky vai um pouco mais para frente, mas enfim, eu acho que talvez a gente tenha um meio campo com Letícia Monteiro, Duda e a Dai, né? Inclusive a gente teve um pouquinho ali no final de jogo e ficamos iludidos, né? Então, pelo menos as contratações, as esperadas estão rendendo. Uma outra pessoa que vale a pena a gente falar é da Jaque. A gente tinha comentado nos episódios anteriores que ela estava fazendo falta, que quando ela voltasse, o time ia ter uma crescente ofensiva, e a gente viu isso imediatamente. Quando o Real Brasília, ela abre o placar com aquele golaço, assim, dá para falar um pouco do posicionamento da goleira, mas enfim, dane-se, vamos falar do mérito da Jaqueline no gol. E ela consegue o pênalti ali, foi muito importante, acho que ela foi uma das mais justas no nosso ataque.
E queria ver com vocês se ela é titular ali da ponta esquerda ou se existe algum tipo de discussão ali com a Robledo, que inclusive saiu a zica dela e conseguiu marcar aí o primeiro gol com a camisa alvinegra. Olha, a diferença técnica da Jaque para Robledo, e olha que eu falando isso é realmente. Mas é aquilo, quando é para bater a gente bate, quando é para elogiar a gente elogia. Mas a diferença técnica assim que a Jaque demonstrou ali para as demais é muito grande. Eu não consigo nem explicar assim, a diferença que foi ver tipo, a Jaque em campo depois de ter visto as meninas ali em campo, a Robledo, enfim, a Carol e afins. E isso é bom para a Jaque, porque depois de um tempo que você fica vendo essas jogadoras, parece que a qualidade dela é muito, muito além mesmo. E que bom que ela voltou, que estava machucada e voltou bem. É uma jogadora que, apesar de eu ter criticado muito, se ficar nesse nível, vai ser muito importante para o time. E para mim não tem discussão. Se ela mantiver esse nível de atuação, ou pelo menos próximo disso, é titular absoluta. É um pouco daquilo que eu comentei já e algumas vezes, durante esse ano, sobre o time ser mais operário, né, com o Piscinato. É um time que não joga tanto. Óbvio que tem qualidade técnica, porque algumas jogadoras ainda têm muita qualidade técnica. É um elenco ainda que, apesar das reservas, do banco talvez ter perdido um pouco na qualidade, o titular é muito bom, mas é um time mais operário, é um time que luta mais. É um time que precisa se esforçar um pouco mais, até porque as adversárias também evoluíram. Eu acho que nesse contexto de ser um time mais batalhador, a Jaqueline se encaixa, ela combina. Ela acaba combinando mais, porque ela se sobressai. Incrível, né? Mas ela se sobressai. É uma jogadora que hoje não tem como não ver o time titular. Eu espero muito que ela continue sendo titular, que o Piscinato comece a pensar menos em rodagem, né? Eu tinha imaginado a possibilidade dele fazer ali uma escalação com algumas jogadoras que não estavam atuando muito. A gente falou sobre isso no último episódio. Mas não seria uma ideia, viu? Começar a imaginar a Jaqueline aí como titular até nos próximos jogos, até o Palmeiras e além. E além. Das que tem ali naquela posição, ela é a melhor. Isso que o Dani falou sobre o time mesclado, eu não gosto. Eu acho que a partir do momento que ele descobriu o time, aí tudo bem trocar uma peça ou outra, mas assim, eu não sei até que ponto aquele time de ontem era o time titular dele, né? Eu não acho que seja. Acho que tem muitas jogadoras que ele vê como titular, mas não todas. Então, eu gostaria que já começasse a ser definido isso. E, enfim, esses primeiros jogos eram ideais para isso, né? Vamos ver como vai ser contra o Juventude. Contra o Juventude, eu acho que ele vai de novo fazer isso. Ele vai colocar os titulares que estavam no banco contra o Real Brasília enfim, e aí vai de novo um time mesclado com o resto, com as que entraram no segundo tempo, né? Que é um time bom, mas enfim, mas sobre a Jaqueline, cara, ela virou nossa perspectiva, nossa salvação, assim, durante essa Supercopa, eu lembro que eu falava com vocês, falava, gente do céu, quando a Jaqueline vai voltar, tô com saudade da Jaqueline. Nossa, eu tô com saudade da Jaqueline, eu quero que ela volte logo. E é isso, e ela demonstrou porque ela fez um gol num momento muito importante, porque o jogo tava truncado, o gramado tava, né, uma lástima, tava polo aquático, e o gramado tava muito pesado, já tava um pouco melhor, mas ainda tava muito pesado, e aquele gol foi um gol que ajudou muito a aliviar, né, a tensão e o jogo. E ela tem isso, né? Ela tem esses gols. Não é só o que ela faz de tático ou de técnico ali, mas ela é decisiva. Isso a gente não pode negar. Sempre foi. Ela é um tempo já decisiva. Então, assim, ela fez muita falta e ainda bem que parece que vai renovar e é uma jogadora importante cada vez mais. Queria só fazer uma observação no que a Leti falou sobre o time titular e o time misto. Se o time contra o Real Brasília era considerado misto, ele tem que ser considerado titular, e os demais que a gente viu tem que ser considerado a terceira opção, na verdade. Porque não
não ornou em nada, nem contra adversários mais fracos, como foi o caso do Grêmio, com uma jogadora a menos, enfim, contra o Cruzeiro também, que passou o jogo quase inteiro com uma jogadora a mais. Para mim, o time titular vai ser aquele ali, até os outros times mostrarem serviço. Espero que o Piscinato pense igual. Eu acho que, na verdade, esse time é praticamente o titular. Eu vejo o Piscinato fazendo algumas mudanças, provavelmente no gol com a Lelê. Ela ficou fora por questão de carga, né, para fazer isso. Talvez a Thaís Regina saia para a entrada da Thaís Ferreira, no máximo ali o defesa. Tamires no lugar da Juliette. E Duda no meio de campo ali, não sei no lugar de quem, não lembro como foi o meio, mas enfim. Eu acho que mexeria só isso, não vejo muitas outras mudanças. Só uma coisa, o meio-campo funcionou sem a Duda. Funcionou sem a Duda. A gente não já tinha um tempo que a gente não falava isso. Sim, porque até antes de abrir o placar, a bola estava passando pelo meio, né? Que era um problema que a gente citou na Supercopa, que o Corinthians não tinha meio, não estava funcionando. E a gente conseguiu isso e conseguiu sem a nossa melhor jogadora. Coisas boas, assim. Acho que, independente do adversário, a gente tem muitas coisas boas para tirar desse jogo. Mas, falando de time titular, eu acho que não muda muito disso, não. Mas, nem tudo são flores, né? Enquanto a gente tem algumas jogadoras despontando, né? Tendo atuações muito boas, inclusive das que chegaram, uma que está devendo um pouco é a Ariel, né? Ela está demorando aí para engrenar e a gente sabe que atacante, conforme não marca gol, fica uma ansiedade maior, principalmente quando chega. E aí, o que vocês acham que está faltando para ela engrenar, né? Nos primeiros jogos da Supercopa, ela tinha uns movimentos interessantes, fazia um facão ali na área, parecia que estava entrosada ali com as meias, com as atacantes das laterais, mas o que está faltando ali para ela ser aquela Ariel que a gente via no São Paulo, né? Que chegava a incomodar nos jogos contra o Corinthians? Você sabe que eu pensei um pouco sobre isso quando acabou a Supercopa, sabe? Especialmente durante, mas ali, naquele momento, após perda de título, sabe? E muito também em relação, considerando o que a gente falou muito sobre expectativa e realidade em relação às contratações, sabe? Quando a gente avaliou as jogadoras na Supercopa, naquele podcast, eu acho que o 10, e a gente falou, né, sobre, pô, quem foi bem, quem não foi. A gente falou a Duda, por exemplo, a Duda, né? A Duda, a gente pode considerar que ela foi bem porque ela foi uma das melhores do time, só que ao contrário, não tão bem porque ela pode entregar muito mais. E a Ariel é uma jogadora que eu tenho uma dúvida sincera, assim, sabe? O que esperar da Ariel? Porque a gente conhece a Ariel de São Paulo, por exemplo. A gente enfrentou a Ariel de São Paulo muitas vezes. E ela era uma jogadora que incomodava muito, claro. Mas outras jogadoras também incomodavam. Contra o Palmeiras, a gente também teve jogadoras que incomodaram quando enfrentavam a gente. Isso significa necessariamente que seriam jogadoras que representariam uma adição ao time? Incomodar o Corinthians ao enfrentar o Corinthians é atestado de qualidade? Eu tenho dúvidas, sabe? Eu não sei se a gente de repente pode ter imaginado que a Ariel faria algo no Corinthians além do que ela é capaz de fazer, sabe? Não sei se às vezes de repente ela é uma dessas atacantes que no Corinthians vai ser aquela atacante que vai ajudar a buscar um espaço para a companheira, que vai de repente ajudar a dar um passe, mas não vai ser aquela artilheira, não vai ser aquela jogadora que vai fazer tipo 20 gols na temporada, sabe? De repente ela pode ser uma jogadora de grupo, uma jogadora que vai precisar ter a inteligência para colaborar com companheiras, mas que não vai ser decisiva em gols, em assistências. Tipo o Romero. Lembra do Romero, em 2018, 19, 20, no masculino? Que ele ficou 6 meses sem marcar, mas ninguém tirava ele do time. Nunca tirava o Romero do time. Por quê? Porque taticamente ele era importante. Ele era um ponta ali que ajudava muito na marcação, corria para lá, corria para cá, não desistia de jogada nenhuma. Todo técnico adorava o Romero, só que ele não marcava gol. Não sei se de repente a Ariel ela pode ser uma jogadora nesse perfil. Só que a gente tem que ajustar a expectativa. Essa é a dúvida que eu tenho sobre ela, sabe? Eu acho que a gente não pode esperar que ela vai ser a Jennifer. Acho que esse é o grande erro desde o início. Ela não é a Jennifer e ela, enfim, não é a Jennifer em característica, em gols que ela vai entregar, porque a Jennifer a gente sabia que ela poderia entregar gol a qualquer momento. Ela entrega outras coisas em outros
outros momentos e talvez com outro tipo de qualidade, assim. E é isso, acho que o Corinthians não contratou uma centroavante, perdeu a Jennifer, perdeu a Milene, que fazia também esse papel. Então, na Ariel ficou esse peso de ser essa goleadora, sabe? De ser essa jogadora, e talvez ela não seja. Então, eu acho que vale mais encontrar outras formas de não depender dela fazer gols e tudo mais, porque os gols que ela fizer podem ser importantes e tal, mas eu não acho que dá para colocar essa responsabilidade completamente nela, porque eu não acho que ela seja essa jogadora. E espero realmente que o Corinthians não tenha contratado esperando isso, porque é colocar um peso numa jogadora que, assim, sabe, é queimar uma jogadora à toa. Eu, particularmente, esperava mais dela. Não achava que ela fosse ser a solução dos nossos problemas, nem nada do tipo. Mas eu não esperava um nível técnico tipo Carol Nogueira. Que é isso que eu vejo nela, sabe? Tipo. E ainda assim, eu acho a Carol Nogueira acho que um pouco mais esforçada ainda. Que corre mais, tenta mais, consegue até mais domínios de bola do que ela, alguns passes que ela consegue dar com um pouco mais de qualidade, e isso é muito preocupante para a Ariel, porque da Carol a gente já espera que ela não tenha um nível técnico tão alto, nem nada assim, mas a Ariel não é isso aí. Ela é um pouquinho melhor do que isso e ela precisa demonstrar isso. Pode ser também porque está muito no começo, ela não estava jogando no São Paulo nesse final de temporada, estava como reserva e tudo mais. Pode ser que com o tempo ela melhore e seja importante em alguns jogos, mas ela tem que dominar o básico da bola. Então, as categorias, dar um passe, conseguir um domínio, puxar uma marcação, evitar impedimento e coisas assim, bem básica mesmo, de base, ela tem que conseguir. Eu tô com a Meg nessa, eu esperava um pouco mais dela, mas acho que tem algumas questões que vale falar. Sendo bem sincera, eu só assisti a Ariel jogando contra a gente, então quando ela tava no Braga e também quando ela tava no São Paulo, e era uma jogadora, como eu falei, que incomodava, né? Então eu esperava que pelo menos ela fosse incomodar um pouco a defesa adversária, só que nem isso ela tá conseguindo, muito por, como que a Meg falou, questões técnicas mesmo, não domina uma bola, não domina um passe, não consegue fazer o básico. Acho que também tem expectativa criada pelos jogos treinos, porque ela marcou acho 2 gols contra o São Paulo, marcou contra o Red Bull Bragantino. Inclusive, a titularidade dela nesse começo de temporada era muito pelo que ela tinha feito, né? Porque as informações que a gente tinha é que, nossa, ela destruiu nesses jogos, tinha ido super bem e tal. Então, não sei, acho que eu criei a expectativa dela dar um pouquinho a mais, mas ao mesmo tempo, como a Meg lembrou, ela tá vindo de lesão, né? Acho que ela ficou uns 3 meses sem jogar. Então, querendo ou não, tem toda essa adaptação, um time novo, um técnico novo, companheiras novas, um peso muito grande de substituir uma jogadora assim que era decisiva. Então acho que eu torço para que ela melhore, encontre jeitos de ajudar o time, porque assim a gente já tem um ataque defasado. Se a gente não conseguir contar que assim, com o Robledo a gente também não está podendo contar muito. Com a Carol Nogueira, muito menos. Aí com a Ariel não dá para contar, ferrou. Vai ter que fazer no para ou ímpar todo jogo, escolher alguém que está na arquibancada para fazer dupla com a Jaque e com a Andressa. Então tem que dar um jeito dela ajudar. Seja na marcação, seja dando assistência, não sei. Mas ela vai ter que render. E acho que enquanto ela não render, vale a pena tentar outras coisas. Né? Então, como a Lé tinha falado no episódio passado, bota a Jaqueline para a direita e deixa a Tamires lá na esquerda. Enfim, acho que até para não ficar desgastando a jogadora nesse começo de temporada, porque a gente pega no pé, é normal. Acho que talvez começar ali no banco com a Juventude, entrar ao longo do jogo, às vezes ela consegue ajudar um pouco mais, né? E vou aproveitar também para fazer uma menção honrosa dessas jogadoras, a Juliette, porque a gente critica quando tem que criticar. Mas, quando a gente tem que elogiar, temos que elogiar também o golaço que ela fez. A Carol Nogueira tentou roubar, inclusive a arbitragem na súmula deu gol para a Carol Nogueira, mas nós lembraremos, a rua lembrará do gol da Juliette e da cena que ela tem, como a gente viu no Twitter, não lembro exatamente de quem foi, mas a Juliette é a nossa cena. Quando tá na chuva, esquece. Ela vem pra história. Então, assim, antes de começar o jogo, a gente falou, tem gol da Juliette e tal, todo mundo sabia. E teve gol da Juliette, porque, assim, ela brilhante na chuva. Se todo jogo a gente jogasse na chuva, a Juliette era bola de ouro, galera. Sem brincadeira. Então, menção honrosa para ela que fez o gol. E que seja aí
um novo recomeço no time que ela consiga ajudar. Mas, além da gente ter aí a Ariel não indo tão bem, a gente teve algumas questões defensivas, né? Que o time não sofreu defensivamente em nenhum momento, apenas em 3 minutos específicos, depois de fazer, sei lá, 5 gols. Foi 1 minuto e 20. 1 minuto e 20, meu Deus. Aí saiu a bola, e aí na saída de bola já foi o segundo gol. Então, assim, foram 2 gols bem bobos. O primeiro, né, a bola vai na trave, e aí a Nicole não consegue voltar a tempo, a Marisa também não acompanha a defensora, que fica livre, faz o gol. E o segundo foi o clássico gol que nem o Pelé fez no meio de campo, tá? Um golaço. E, enfim, queria saber de vocês se é algo que liga o alerta para a defesa ou foi só um momento de descontração, muito por conta do placar e também da dificuldade que o Real Brasília não estava oferecendo ao Corinthians. Eu acho que foi desconcentração pura ali na hora. O primeiro gol é um passe meio arriscado da Marisa. A Duda também dormiu ali, porque ela recebe, não sei se ela levou falta ou não consegui ver direito o lance perto para ver se ela tinha recebido falta ou não, mas ela parou, né, na jogada, ficou pedindo falta e tal, não sei se ela sentiu ali, e aí a jogada toda se desenrolou e acabou saindo gol, e o segundo gol foi um passe errado da Thaís Ferreira, da Thaís Regina, que deu a bola no pé da jogadora, que viu a Nicole adiantada e fez o gol. Então, eu acho que foram, assim, lances bem específicos. Eu acho que acende o alerta no sentido de concentração, de tipo, tá, não pode acontecer isso em nenhum momento, sabe? Isso não existe. Mas eu, pessoalmente, não fiquei preocupada no sentido mais coletivo, sabe? De sentir o time bagunçado. Não acho que nenhum dos gols tenha sido assim. Eu acho que assim, eu acho que acende um pequeno alerta no sentido de que na entrevista a jogadora que fez o segundo gol, que foi o do meio campo, ela fala assim que foi um gol que na verdade não foi um gol por acaso, de uma situação ali que aconteceu do nada e, enfim, foi só o que ocasionou, ela viu e chutou. Tinha sido algo que o Real Brasília tinha estudado da equipe do Corinthians, que a Nicole ela joga um pouco mais avançada, não tão avançada quanto ela estava, porque a gente estava numa saída de bola. Eu nem culpo a Nicole por aquele gol, porque não era pra gente ter perdido a bola com o nosso time inteiro postado na defesa, não, sabe, antes do meio campo, não faz sentido. Mas é algo que o Piscinato precisa se atentar, porque as equipes estão estudando a gente, eles viram uma brecha, aproveitaram e fizeram um gol. Nesse jogo não custou nada caro, erraram no jogo em que podiam errar, e tá tudo bem, melhor errar aqui do que em um jogo que a gente esteja empatando, algo do tipo. E é só isso, é um ponto de atenção para corrigir. Foram gols muito pontuais, falhas individuais, e foi só isso. Para mim, na minha opinião, só tem que se atentar a esse ponto e bola para frente. Não é o primeiro gol que a gente sofre com a goleira semi-coberta, né? Isso já aconteceu outras vezes, especialmente na época do Arthur Elias, né? Que atuava muito com goleiro avançado. Então, nem doeu, né? Nem doeu. Já aconteceu antes, nem doeu direito. Serviu mais para entregar entretenimento no dia, porque já estava 5-0, do que para me preocupar, vou ser bem sincero, porque eu achei bizarro a gente tomar 2 gols em 80 segundos. Eu mal estava reagindo ao primeiro, já tocou a notificação do segundo, porque eu estava vendo com delay, né? TV pirata, não tem Sport TV aqui em casa. E aí estava vendo o outro tocou. Eu falei, mas que é isso? O que está acontecendo? Vão deixar empatar para fazer o sexto? Não deixaram, né? Mas eu vou dar um voto de confiança para essas jogadoras e dizer que elas só desconcentraram desse jeito porque estava 5-0. Se tivesse 2-0, 1-0, elas não se permitiriam esse grau de falta de foco mesmo, sabe, de desconcentração. Eu vou me permitir, tá? Espero não queimar a língua no futuro. Que o jogo foi tão bom, sabe? Os jogadores tiveram postura de Corinthians. A gente viu algo que a gente não via há muito tempo, que era até jogadores de nível técnico inferior conseguindo render, independente do adversário. Então, acho que a gente teve muitas coisas positivas, né? O time bem entrosado,
o meio-campo criando boas chances, as atacantes se movimentando, teve gol de pênalti e a gente conseguiu converter. Então, acho que tem muitas coisas boas para a gente se apegar a esses 2 gols, que foram falhas mais individuais do coletivas. Eu só vou discordar da Maggie falando que não valia nada esses gols, porque valia a nossa liderança. Tipo assim, fiquei um pouquinho magoada por causa disso. É só a primeira rodada, muita coisa pode acontecer, eu sei, mas vai me atormentar. Tipo, putz, e se a gente não toma os 2 gols e fica com a liderança, sabe? Mas, enfim, ainda tem muito campeonato para a gente ir. Leti, você queria falar mais alguma coisa dos gols? Eu só queria falar que eu gostei muito da dupla Andressa e Vicky. Elas funcionaram muito bem ontem. Uma procurando a outra sempre, elas trocando de posição a todo momento. Acho que ajudou muito a dar uma confundida no adversário. Então, só também deixar essa pontuação que foi muito bom. Boa. Falando da Vicky, inclusive, ela marcou o gol de pênalti, né? Esse ela acertou, mudou a batida, mudou o lado. Enfim, se vou falar porque ainda dói. Mas, enfim, ela chegou aos 110 gols com o manto alvinegro, se colocou entre os 15 maiores artilheiros do Corinthians, clube como um todo, né? Então, assim, vocês acham que já dá para ter dimensão do tamanho dela para a história do Corinthians? E eu arrisco dizer até para a história da modalidade, né? Porque eu não lembro de uma jogadora brasileira tão longeva num clube fazendo tanta diferença, né? A gente tem a Kathleen no Santos, que fez lá não sei quantos gols e tudo mais, mas eu não sei se dá para comparar com a Vicky, que além de todo o protagonismo individual que ela conseguiu juntar isso com a hegemonia do Corinthians. Né? Então não é que ela só fez gols, ela fez gols decisivos, ela ganhou títulos. Dá pra gente entender em que pé de idolatria ela tá no Corinthians hoje, ou ainda tem que esperar mais, assim, porque eu acho que a Vicky tá só começando em relação a isso. Ela tem 27 anos, ainda tem muita bola para rolar, eu acho que ela ainda fica mais uns anos no Corinthians. Então, eu não sei, a gente já consegue ver isso ou espera mais um pouco? Olha, eu acho que já dá sim pra gente ver a Vicky como ídola, pela quantidade de títulos, pelo grau de decisão, enfim, pelos momentos, assim, porque ela não só participou dos títulos, né? Ela fez jogos decisivos durante todos os campeonatos, em finais, semifinais, jogos importantes em fases de grupos e afins. Se ela vai se manter ídola é outra coisa, porque aí vai muito, por exemplo, ela é uma jogadora nova, se vamos supor que ela saia do clube ano que vem e tá, sei lá, num rival, aí a idolatria vai inteira por água, aí é uma coisa mais complicada. Mas a Vicky é uma jogadora, assim, que eu particularmente sou apaixonada por ela como um todo, assim, pelo que ela representa pro Corinthians. Pego no pé quando precisa pegar, como peguei no episódio anterior, nos outros da final e afins, mas a Vicky é uma jogadora que ela não responde críticas da torcida, por exemplo, em rede social, ela responde em campo. Então, ela errou naquela final contra o Palmeiras na Libertadores, errou agora contra o São Paulo na Supercopa e afins. Mas ela é uma jogadora que não desiste, ela continua, ela dá cara a tapa, ela dá entrevista. Enfim, é o tipo de jogador que eu gosto porque não se esconde. E eu acho que isso mostra muito dela, sim. Acho que a torcida cobra muito dela, porque espera muito dela, porque ela já demonstrou muito. Então, quando o jogo tá difícil, a gente pensa, bom, a gente tem a Vi, qualquer momento ela pode marcar um gol, ela pode resolver o jogo. Só que tem o ônus, que é quando você não consegue atender essa expectativa, que a cobrança é muito grande. Tipo, a Vicky não jogou nada, faltou a Vicky nesse jogo. E por aí vai. Mas eu acho que ela lida muito bem com isso. Eu acho que ela é a jogadora que tem o melhor psicológico dentro do Corinthians. Porque não é fácil você perder uma final do jeito que foi, sofrer as críticas que sofreu, chegar nesse jogo, por exemplo, pegar, bater o pênalti, assumir a responsabilidade, fazer um bom jogo, e não deixar aquilo te abalar. Então, para mim, a Vicky é isso e, enfim, uma grande jogadora. Eu concordo. Eu acho que a Vicky, ela tem um papel de idolatria no Corinthians que é muito interessante de observar, especialmente porque
de uns anos para cá, o futebol feminino ele está mudando em relação a isso um pouco, né? É, ainda hoje tem muitos clubes que tratam o futebol feminino como projetos pontuais, né? Então monta um time numa temporada e aí chega no fim do ano vê o que que deu. Ah, tá bom, então a gente vai continuar. Ah, não deu, então vou demitir todo mundo, ano que vem, em fevereiro, contrato de novo. Ou então, sai 14, 16, 17 jogadoras, vem mais 20. Muitos times não tratam o projeto com profissionalismo suficiente para permitir essa manutenção de atletas, né? Essa, essa frequência de vários anos uma jogadora tá. Você citou a Kathleen, é um grande exemplo que, do contrário, inclusive, né? Ela esteve no Santos durante muitos anos, inclusive em temporadas difíceis do Santos, e ela se manteve lá na dificuldade, inclusive, né? Isso é muito admirável, realmente. Eu acho que tão admirável quanto a Vicky, né? Uma fidelidade, uma lealdade ao clube que você ama, querendo ou não. São idolatrias diferentes, mas respeitáveis, igualmente respeitáveis. E a Vicky, além de tudo, ela tem esse aspecto de decisão, né? Eu acredito que se algumas pessoas ainda não conseguem pesar muito bem esse negócio, essa questão da Vicky ser ídola, é porque ela ainda joga, né? Muitas vezes a gente só sente falta quando acaba perdendo, né? Eu acho que a gente só vai se dar conta realmente da idolatria real que a Vicky tem quando ela ou acabar saindo do Corinthians ou se aposentar. Seria muito importante, inclusive, o papel do Corinthians nisso, como instituição. Mostrar realmente que nós temos ídolas no clube, né? Que nós temos a Vicky, que nós temos a Tamires, que nós temos a Grazi, que nós temos jogadoras que fizeram história. E eu sinto que o clube ele deveria ir um pouquinho além do que ele faz hoje para reforçar essas idolatrias. No masculino a gente tem Calçada da Fama, a gente tem murais, e a gente tem isso, a gente tem aquilo. E no feminino, cadê? O que tem no feminino? O feminino tem um cubículo no salão de troféus, lá, onde eles empilharam todos os troféus um do lado do outro, com os painéis atrás. Aí, se eu não me engano, a Grazi, ela tem um totem, junto a 258 mil ídolos do Corinthians. Mas não falta cuidar a mais do Corinthians, talvez, de reforçar essas idolatrias? Buscar jogadores do passado, porque a modalidade não começou em 2016, né? Tivemos jogadores no passado que representaram a camisa. Por que essas histórias não são contadas pelo clube, sabe? Então, acredito que falta um cuidado, uma curadoria maior da parte da responsabilidade social, da comunicação, de reforçar para os torcedores que essas idolatrias existem e têm que ser respeitadas, exaltadas, sabe? Não é só entregar uma camisetinha quando faz sem clube, quando faz sem jogos, sabe? Não é só, vou fazer um prato, uma plaquinha. Tem que ir além, eu acho. Eu acho que o clube também pega um pouco nisso. Na minha opinião, não tem assim, a discussão que a Vicky tá no top 3 de ídolos do Corinthians feminino. Ainda não sei a ordem, mas no top 3 eu tenho certeza que ela tá. Eu concordo com vocês. Queria pedir desculpa se eu interrompi o Dani, mas é que minha internet estava ruim. Mas eu acho ela gigante, assim, e a gente cobra ela justamente por isso. A gente vem aqui e fala, pô, faltou isso, faltou aquilo, como a Meg citou, porque a gente sabe do que ela é capaz, a gente sabe que ela é isso aí que a gente vê nesses jogos, 110 gols, já é capitã, sabe? Mostra a cara quando o time precisa, dá entrevista e cobra ela mesma, cobra todo mundo. Então, eu acho que ela é muito grande. E eu acho que é um pouco do que o Dani falou, de que talvez como ela tá jogando, tem esse medo que a Meg também comentou, de tipo, putz, será que amanhã ela vai pro Palmeiras? Porque é uma realidade do futebol feminino, a gente não sabe como vai estar o Corinthians feminino daqui 1 ano, daqui 2 anos. Tudo pode acontecer, então a gente fica com um pouco desse receio, que acaba não tendo no masculino, de talvez esperar um pouquinho mais para falar que é ídolo ou não, para ver se acaba não virando a casaca ou coisa assim, mas acho a Vicky gigante. E ela é exemplo na modalidade, porque ela acredita no projeto, ela foi para a Europa, pô, teve humildade de voltar, sabendo que não tinha dado certo lá, voltou para casa. Então, acho que ela merece um pouco mais de respeito na história do clube. Como o Dani falou, do clube como geral, não tem Corinthians masculino, futsal, basquete, todo mundo ali é ídolo das nossas cores, então acho que devia ser tratado ali de uma forma diferente. E já que o clube não faz, o departamento devia fazer, né? Tentar, faz o copo, faz um tirante, faz uma camisa, faz um Funko Pop, faz alguma coisa, sabe? A torcida já mostrou que compra camisa, tipo, quantas vezes a gente vai na Fazendinha, na Neoquímica Arena, tá o pessoal lá com a camisa da Vicky, da Zanotti,
Então, assim, acho que poderia fazer isso, né? Claro que, assim, ela já ganha salário, ela já faz isso, porque é bem que obrigação dela, mas não custa nada a gente valorizar quem tá fechado com a gente, quem escolhe ficar, quem sabe a grandeza da camisa que veste, que eu acho que isso é uma coisa que os gols acabam ofuscando da Vicky, mas ela é muito Corinthians, independente se ela torce pra gente ou não, ela tem muito respeito pela nossa história, pelo nosso escudo, pela torcida, ela sempre agradece, sempre fala. Então, acho que isso é muito importante também, fundamental, nessa criação de identidade dela com a torcida, né? Mas a gente nem pode comemorar direito o 8-2, a conquista da Vicky, toda a nossa felicidade de estreia, porque a CBF foi uma diva. Ficou 2 meses, 3 meses parada, e agora a gente tem que engolir 500 jogos num período minúsculo. Então, quinta-feira, o Corinthians já volta a campo de novo para enfrentar o Juventude na Fazendinha. Primeiro jogo em casa, né? E as gurias jaconeiras, elas empataram o primeiro jogo por 1-1 contra o América Mineiro. Um placar, a gente pode dizer, até que talvez surpreendente, né? Porque o América Mineiro montou um time interessante, está com um projeto bom nos últimos anos, enquanto o time do Sul subiu agora, né? Um time com um projeto um pouco mais recente. E aí, queria ver com vocês se acham que tem chance delas darem alguma dor de cabeça, de incomodar ali o Corinthians, ou se a tendência é ter um jogo mais parecido com o Real Brasília, talvez não com uma goleada tão grande, mas que a partir do momento que a gente faça o primeiro gol, a gente encontre mais facilidade para entrar na defesa delas. Eu acho que vai depender um pouquinho exatamente disso, do momento do primeiro gol. Eu acho que quanto mais o Corinthians conseguir pressionar o Juventude, mais elas vão respeitar o Corinthians. A gente tem falado um pouco sobre isso já nos últimos episódios, né? Sobre como às vezes o Corinthians passa uma impressão de que ele não é mais tão respeitado como antes, tipo, de como que às vezes muitas vezes no passado a gente praticamente marcava um gol só no erro do adversário, né? Você tinha tanto medo de abordar a bola, tinha tanto medo de chegar junto, de marcar, sim, tirando clássicos, por exemplo, que aí já tá pegado há algum tempo, mas o medo era tanto, o respeito era tanto, que às vezes esse medo mesmo produzia as jogadas dos gols do Corinthians, sabe? O Corinthians conseguia marcar logo cedo, e aí empilhava, né? E muitas vezes goleava na base disso só. E hoje em dia você vê os times um pouco mais arredios, né? Às vezes, você vê os times que chegam um pouco mais descarados para jogar com o Corinthians. Eu não acho que vai ser o caso do Juventude. Eu acho que até por ter subido agora, pode ser que elas queiram propor. Eu acho que vai ser um time que vai se mostrar organizado, minimamente organizado, mas eu acho que ele vai respeitar o suficiente para o Corinthians conseguir se impor. E aí, se impondo, é a questão do primeiro. Quando vai ser esse primeiro gol? Tem que ser logo. Sendo logo, a gente consegue ganhar com tranquilidade. Se demorar um pouquinho, eu tenho medo dos jogadores começarem a ficar nervosos. Sabe? Não gostaria. Não gostaria. Não seria o ideal depois de um 8-2 tão contundente, né? Eu gostaria de uma evolução. Acima de tudo, sabe? Da minha parte, o que eu queria ver mesmo era evolução tática, independente do placar. Eu acho que o Juventude é um dos times mais frágeis desse Brasileirão. Mudou muito do ano passado para cá, do acesso para cá. Perdeu algumas jogadoras, perdeu a Cláudia, por exemplo, a goleira. Então, eu espero que realmente seja um jogo pro Corinthians se impor, como foi o jogo contra o Real Brasília, ainda mais porque é em casa, né? Então, eu espero que o Corinthians não dê sopa ali pro azar mesmo e ganhe bem, e aí fique em primeiro, consiga fazer saldo e esse tipo de coisa. Eu acho que o Juventude é um time organizado, mas tecnicamente muito frágil, perdeu muitas peças. Eu acompanhei um pouco o Juventude por causa da Carol Freitas e perdeu muito, assim, muitas peças importantes ali que já não eram. Que eram jogadoras de série A2. E não conseguiu se repor para talvez aguentar o pique aqui na 1. Vai ser um time que vai ficar ali. Se ficar fora da zona de rebaixamento, tá no lucro. Então é um time que o Corinthians tem que ganhar igual, não talvez não com uma goleada, mas igual fez com o Real Brasília. Tem que jogar e tem que convencer. Qualquer coisa diferente disso é um ponto para a gente ficar em alerta, porque aí o time não vai estar conseguindo ser o que a gente quer, que é constante. Então a gente tem que avaliar desse jogo o desempenho delas, principalmente o desempenho,
E ver se o que vai faltar é, tipo, putz, não foi uma goleada, a gente não teve um saldo de gols tão grande porque ficou no detalhe. Ok, é um ponto pra gente estudar, mas no geral, é sim para ser um jogo talvez até um pouco mais tranquilo do que contra o Real Brasília. Eu acho que todo mundo é meio acompanha a Juventude por causa da Carol Freitas, né? Não sei vocês, Eu mas é acho meio que só impossível. acompanha por isso, com Às vezes todo eu acho, respeito. nas férias ali, eu praticamente sabia tanto do Juventude quanto do Corinthians, porque eu ficava vendo os tweets da Carol Freitas e era impossível não saber ali das movimentações, de quem saiu, de quem chegou. É quase segundo time, gente, se for olhar. Sim, Carol Freitas diva. Inclusive, né, se quiser estar cobrindo o Corinthians, ajudando a gente aí, aceitamos. Mas eu acho que o Juventude, como vocês falaram, é um time frágil, primeira temporada na elite do futebol brasileiro. Então, assim, tem tudo para ser um jogo tranquilo. Acho que é um jogo que dá para fazer uns 5, mas como o Dani falou, a Meg reforçou, tem que jogar bem. Não adianta fazer 5 jogando nada igual a gente viu na Supercopa. Tem que ganhar e convencer. Esses primeiros jogos do Brasileirão, a gente pode, enfim, discutir se é bom ou ruim começar pegando adversários mais frágeis, mas de qualquer jeito é bom para você ir ganhando confiança mesmo. Então a gente teve jogadora marcando pela primeira vez, a gente teve a Johnson balançando as redes. Então são jogos que são bons você ir jogando bem e ganhando confiança e o time se entrosando para quando chegar no jogo do vamos ver, o time já está mais redondinho, né? Então acho que é um jogo para isso. Jogo em casa, né? Acho que tem que tomar cuidado ali com a Loirão, que foi quem marcou o gol do Juventude, inclusive é ex-Corinthians, né? Uma brabinha, jogou aqui na base, foi para fora, voltou para o Bahia, agora está no Juventude. É uma 9 clássica, né? Ela joga ali bem na cabeça de área, provavelmente vai ser uma das únicas que fique praticamente no campo do Corinthians, porque eu acho que o Juventude vai jogar bem retrancado, então vai ficar de olho ali. Não pode deixar nenhuma bola sobrar com ela e muito menos deixar acontecer o que aconteceu com o Real Brasília, né? Para a gente não ter esses sustos. E eu vou aproveitar que a gente falou de casa, fazendinha, vou puxar aqui um tema inesperado, mas é que nos últimos dias, antes de começar o brasileiro, veio à tona uma polêmica que está sempre no futebol feminino, que é que os times femininos não têm uma casa para jogar. Porque jogam nos CTs, não abre sempre os estádios dos times masculinos. Eu acho que o Corinthians é uma coisa que não é isso. Eu acho que as pessoas não valorizam a casa do futebol feminino, inclusive nem o próprio clube valoriza, mas acho que a gente tem que falar da Fazendinha. É um estádio bom, claro que seja algumas reformas, mas é o estádio delas, querendo ou não. Então, assim, acho que essa discussão não é muito válida para o Corinthians, né? Porque eu não sei para vocês, mas, Dani, você acha que vale mais uma Fazendinha fidelizada ou uma Neoquímica Arena com 10, 15 mil torcedores? A gente precisa pensar no financeiro também, né? Não tem como dissociar as duas conversas, né? Manel Química Arena, para qualquer jogo, ela opera ali com despesas de 600, 700 mil reais, sabe? Independente de ter uma pessoa ou 40 mil. Disso para mais. Tem jogo do Corinthians aí, quando tá cheio, o Paulista brasileiro, que a despesa é para mais de 1,5 milhão, sabe? Então, não é sustentável a gente ter um feminino na Neoquímica Arena sempre. Eu acho que a política do clube ela é muito adequada, tá? Isso é raro, hein? Tô falando bem da diretoria. Gravem aí, se vocês quiserem. Mas eu acho que a política é muito adequada, tá? Porque usa a fazendinha como casa delas, elas gostam disso, é importante frisar. Elas já elogiaram o uso da fazendinha várias vezes, elas se sentem em casa jogando na fazendinha e também gostam muito de estar na Neoquímica Arena nos momentos decisivos. Quando financeiramente compensa tá lá, né? Porque não adianta nada. Imagina, abrir a arena agora, para a juventude, vai. Aí vai ter, sei lá, tudo bem, aí nesse jogo especificamente tem final do Paulista, então poderiam fazer uma rodada dupla, aí os torcedores iriam mais cedo, tá? Seria um jogo até factível, vai, legítimo. Mas em jogos normais, abre a arena para um jogo quinta-feira, 3 horas, quem vai? Quem vai em Itaquera quinta-feira, 3 horas da tarde, ver o feminino? Vamos lá, vamos ser realistas, vamos ser pragmáticos. Eu acho muito engraçado que, na verdade, quem levantou esse papo é justamente o veículo do grupo televisivo que faz a CBF colocar os jogos em horários que o público não pode ir.
É muito hipócrita, sabe? Eu acho muito hipócrita. Porque não adianta nada você levantar uma lebre e apontar um problema quando a solução desse problema é fazer o contrário do que você mesmo faz. Então não adianta nada ter estádio, sabe? Não adianta nada o São Paulo mandar no Morumbi os jogos. Os jogos são quinta-feira, terça-feira, horário comercial. Não tem como em jogo assim. Então a gente tem que ter um pouco de clareza também na hora de analisar esse tipo de pauta que levantam, porque são pautas onde não apontam soluções e são pautas que vão justamente contrário ao que esses mesmos grupos fazem quando vão delimitar calendário. Acho muito hipócrita. Concordo com o Dani, concordo que a gente não pode desassociar o financeiro e realmente quando a gente joga na fazendinha, mesmo que a fazendinha gere menos receita ali no momento do jogo por ser menor, mas às vezes a gente tem mais lucro com a fazendinha, mesmo com menos público, menos com, né, com menos público, porque a gente tem menos despesa. Então a gente consegue ter um lucro maior, às vezes, na fazendinha do que em determinados jogos na Neoquímica. Eu acho que sim, em alguns jogos a gente vai ter que assumir essa despesa e jogar lá mesmo assim, mesmo que seja pouca renda, porque as meninas. A gente tem muitas jogadoras novas, a gente tá rodando um elenco novo, as meninas precisam conhecer o estádio, precisam conhecer a atmosfera, precisam conhecer o campo, para quando chegar numa final, elas não sentirem aquilo para, por exemplo, um Palmeiras, um São Paulo, jogadores que estão lá mais tempo nesse time, não chegarem na Neoquímica Arena mais acostumadas a jogar lá do que as nossas jogadoras. Porque às vezes eu via que isso acabava acontecendo muito com os. Quando a gente ia, por exemplo, no Allianz, porque o Palmeiras jogava lá na Arena Barueri, jogava no Jaime Sintra, jogava em Vinhedo, e aí do nada uma vez no ano, colocava as meninas para jogar no sintético lá no Allianz. Elas conheciam tanto o estádio, tanto o campo quanto a gente, então era campo neutro. Tirando lá alguns torcedores do Palmeiras que iam. Então, para isso não acontecer com a gente, eu acho que, por enquanto a gente ainda está remontando, né, esse time, a gente vai ter que sim assumir essa despesa em alguns jogos. Mas dá pra gente fazer isso em jogos maiores, né? Tipo, é que eu não tô aqui com a tabela de quais jogos a gente vai ter em casa, mas pegar um jogo de Brasileirão mesmo, contra o São Paulo, pegar um jogo de Brasileirão contra um Inter e assim por diante. Times que já chamam por si só pela camisa mais atenção do torcedor. Vocês me ouvem? Tá. Acho que pra mim o pior desses jogos, na verdade, tem sido a questão dos ingressos. Hoje eu achei um absurdo. Os ingressos esgotaram em 5 minutos. E vai chegar lá na quinta-feira e vão ter 200 pessoas. Eu acho que o Corinthians precisa resolver isso urgente, porque hoje eu vi gente, eu tive que ajudar gente que queria ir e não conseguiu ingresso porque esgotou. E a gente sabe por quê, né? Então, pra mim, isso. Acho que na arena isso acaba sendo um pouco minimizado, né? Porque são mais ingressos. Mas na Fazendinha isso tá cada vez mais uma panela de pressão. Só queria fazer uma observação sobre o que a Leti falou dos ingressos. Poxa, eu acho que não tem problema o pessoal comprar os ingressos para pontuar, mas repassa esses ingressos, sabe? Tipo, não, você repassa o seu custo pelo valor lá que você pagou e afim, você tem esse retorno financeiro, fica com os pontos e não trava a modalidade, não trava o Corinthians, não tira o apoio das meninas. É uma coisa que eu acho que às vezes não é nem só o clube resolver, falta essa afinidade do torcedor mesmo. Você está prejudicando as meninas. Ajuda o Corinthians, talvez financeiramente, mas as meninas esportivamente sofrem, são penalizadas por isso e sem necessidade nenhuma. Eu acho que se o Corinthians acerta nessa questão do estádio, tá? Pra mim é o fazendinha casa do futebol feminino. Já falei mais de uma vez que eu acho que tinha que fazer igual o Barcelona faz lá fora, de fazer esse estádio para elas mesmo, dar prioridade para elas, deixar elas jogarem lá, deixar uma coisa mais bonita, mais meio que uma mini arena mesmo, e colocar a coisa delas, bota os títulos para ficarem expostos, faz uma envelopagem mais legal, focando nisso. Então, sim, acho que acerta nessa questão de quais jogos vão para quais estádios, mas a questão dos ingressos tem começado a ser um problema,
E eu acho que quanto mais o futebol masculino do Corinthians tiver sucesso, mais a gente vai ter essas pessoas, os loucos por pontos, desesperados atrás de comprar ingresso para pontuar com as outras modalidades. E aí, ou o clube toma providências, faz sócio passar na catraca, enfim, não sei, porque é muito injusto quem realmente apoia a modalidade ficar de fora até desses jogos. Porque, assim, quando é final, a gente entende, tem uma procura maior, enfim. Só que agora ficar de fora contra o Juventude, quinta-feira, 4 da tarde, porque os queridos querem conseguir pontuação para ver o Corinthians na Sul-Americana, é muito sacanagem com a modalidade, é muito sacanagem com quem quer estar lá. Então tem que dar um jeito de mexer nisso, porque, beleza, dá renda, legal, dá 69 mil reais. Não sabemos para onde está indo o dinheiro, mas beleza, temos uma renda legal. Mas, pô, aí você vai ver, tem 200 pessoas, 100 pessoas, tipo, o que isso passa para jogadoras também, né? O Pocaneg falou. Tipo, pô, o pessoal compra ingresso, elas acham que tá esgotada e chega lá na hora tem os mesmos gatos pingados de sempre. Então, acho que é uma coisa que tem que ser revista, né? Pro bem de todos, da modalidade, do clube, porque, sim, insuportável, gente. Sério, eu lembro quando São José, acho que foi antes da gente ir pra Libertadores também, um negócio absurdo, esgotado. Aí o pessoal falou, pô, eu realmente achei que nesse ia dar um público legal e não dá. Então, acho que isso resolvido. A gente está tendo um escândalo de ingressos agora, né? Inclusive, o pessoal lá da Central do Timão está cobrindo isso, da questão que tem o cambismo, que tá uma coisa parece que é interna. Tem que resolver isso e, assim, se você que está nos ouvindo, ou que nos ouve, sei lá, pô, comprei ingresso pro jogo do feminino e não vou porque eu só quis pontuar, fala com a gente, manda pra gente na DM, a gente pega o seu ingresso, a gente distribui, a gente doa, a gente ajuda a achar alguém que queira comprar. Vamos pelo menos fazer com que esses ingressos não morram, né? Vamos mudar para quem quer. Enfim, depois de todas essas críticas e coisas profundas que a gente veio falar, vamos voltar um pouquinho para o jogo contra o Juventude e pensar aí no time que a gente escalaria, né? Lembrando que é um adversário mais fraco e que a gente jogou na segunda e joga domingo de novo, tá? Contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, um adversário um pouco mais difícil. Leti, quem seriam as suas 11 escolhidas para esse duelo? As minhas ou as que eu acho que vão ser? Não, as suas. O que a gente acha, não queremos saber. Queremos você, Leti, estar no lugar do Lucas Piscinato. Quem você leva pro jogo? É que assim, não é meu pensamento mesclar, mas eu acredito que talvez precise nesse jogo por ter sido muito um perto um do outro, né? Então, pensando nas que. Deixa eu pensar aqui nas que foram reservas. Então, acho que seria a Lelê. Será que a Lelê vai estar disponível? Eu acho Lelê. difícil. Eu acho que talvez mantenha ela Então, descansando mais um pouco. Lelê, Nicole, Letícia Santos, Thaís Ferreira, Marisa e Tamires. No meio, Duda. A Yaya, não sei se vai voltar. Duda, não. Duda, Yaya e Letícia Monteiro. E na frente, a Jaque. Nossa, eu esqueci da Letícia Teles. Eu acho que vai ser a Letícia Teles no lugar da Marisa, talvez. Aí na frente, Jaque, porque descansou muito já, né? Robledo e Andressa Alves. Acho que é isso. Dani, você, suas 11 titulares. Tô rabiscando aqui, ó. Tô pensando nisso desde o começo do episódio, porque é difícil, né? Se eu fosse o Piscinato, eu trabalharia, já que ele vai mesclar, né? Não jogam desde a Supercopa, né? Tipo, mas tudo bem. Já que ele vai mesclar, eu faria times um pouco mais fortes em casa e times um pouco menos fortes fora de casa, sabe? Então, até mesmo para respeito um pouco ao torcedor, sabe? Tipo, olha o jogo, né? Quinta-feira de tarde, antes da final do Paulista, né? Vai ter gente que vai lá, de lá vai se despencar para Itaquera, tipo, no horário de pico do trânsito para ver o jogo da final. Provavelmente vai ter gente fazendo isso. Então, até em respeito a esse torcedor, eu faria um time mais forte, tipo, para eles poderem ver um espetáculo melhor, né? Eu
Eu realmente, Leti, eu não sei se a Lele vai estar à disposição, mas seria ela. O Nicole não tem muito o que fazer, né? Também coloquei Letícia Santos. Eu coloquei a Marisa, tá? Bora. Bora, ela aguenta. Aí eu coloquei Letícia Teles e eu mantive a Juliette. Mas pode ser a Tamires, realmente. Só que eu gostei da Juliette, viu? Contra o Real Brasília. Não sei, de repente poderia dar um segundo jogo para ver como ela joga os dois seguidos. Eu também mantive a Dai pelos mesmos motivos, porque eu gostei do que ela fez contra o Real Brasília, acho que vale a pena dar sequência. Aí junto com a Dai eu coloquei a Duda e a Letícia Monteiro. Aí no ataque eu coloquei a Jaque, a Andressa e não sei. Na esquerda eu não pensei. Eu tinha cogitado Pode a ser a possibilidade. Tamires, já que você colocou a Juliette. Então, mas eu estava aqui entre Tamires e um garrancho aqui que eu agora nem lembro mais. Mas eu lembrei do seu palpite sobre a Tamires na esquerda, lá no ataque, sabe? E seria interessante ver isso, sabe? Talvez contra o adversário mais frágil, para ver como rola. Eu talvez fizesse isso. A capitã Marisa, eu queria deixar claro. Eu não discordo, viu? Acho que a Marisa pode ser capitã também do meu time. No gol eu manteria a Nicole, goleira precisa de sequência, mesmo que os jogos sejam curtos. A Nicole não trabalhou no último jogo, tá descansadíssima. Eu acho que também não vai trabalhar nesse, tem tudo para não ter esforço nenhum nesse também. Colocaria a Letícia Santos no lugar da Paulinha. Eu vou falar um pouco assim, mesclando com o último jogo, porque eu acho que o Piscinato também vai fazer isso, eu acho que é o correto, porque o jogo é muito curto, você não pode perder jogadoras em um jogo, entre aspas, fraco, sendo que você vai ter um derby logo em seguida. A Marisa, minha titular absoluta, não tem como. Eu colocaria a Thaís Regina, mas a Thaís Regina tá complicado. Thaís Regina tá. Assim, é uma jogadora tecnicamente muito boa. Que eu realmente acho que vai alavancar, que vai ter uma sequência boa e vai conseguir se recuperar. Mas parece que ela ainda acha que tá no Flamengo, que tá tudo bem ela errar passe, que ela entra desligada, que ela tá de férias. Que ela vai sair do jogo e vai pra praia. E não é assim. O Corinthians é uma cobrança diferente, ela precisa acordar, precisa parar de errar passe, precisa parar de tá sempre correndo atrás das atacantes. Isso que me surpreende um pouco, tá se posicionando tão mal que parece que a impressão que eu tenho às vezes é que ela tá sempre correndo atrás das atacantes e não na frente delas para cercar. Bom, enfim, cornetinha na Thaís dada, Letícia Teles nela. Putz, a Juliette é que depende da previsão do tempo. Se for chover, é Juliette titular. Não importa se ela tá bem, se não tá, é Juliette. Agora, se for um dia de sol, um dia mais seco, aí eu iria com alguém com mais qualidade. A Teles eu já coloquei na zaga, né? Teles, se tiver um dia de sol, a Teles vai para a esquerda. E se tiver um dia de chuva, ela fica na zaga, a Juliette ali na esquerda. No meio, a Day Rodrigues, para mim ela tem que ter sequência. A Letícia Monteiro, colocaria ela para ela ganhar rodagem. Andressa, ai gente, meu coração pesa muito de colocar a Andressa Alves no banco, então eu mantenho ela titular no meu time sempre. Que ela tenha saúde, que ela tenha físico para aguentar o tranco. A Eudmila, para mim, desaparecida, né? Ela tem que começar a temporada, então manteria ela nesse jogo. Jaqueline eu descansaria, porque contra tudo que eu pensei, ela vai ser uma jogadora importante para o Corinthians na temporada, então eu colocaria ali no lugar dela a Robledo. Vai ser um jogo difícil com o meu time, viu, gente? E a Ariel Dodói, não. Deixa eu ver. A Johnson. Colocaria a Johnson. Esse é meu time. Boa, bem lembrado. Vou fazer uma escalação também, porque vocês não ficarem falando que eu me omito das opiniões, tá? Então, eu iria de Nicole no gol, Letícia Santos na direita, Tamires na esquerda, Thaís Ferreira e Letícia Teles como zagueira, porque eu acho que a Letícia Teles merece um jogo na defesa, coitada. Chega de ficar tapando buraco na esquerda. Vale a pena a gente ver ela na posição dela. Meu meio, eu vou de Letícia Monteiro, a Day Rodrigues e a Ellen. Se ela tiver condições, acho que é um jogo bom para ela em casa, para se mostrar um pouquinho, ganhar confiança, ganhar minutos. Tenho fé na Ellen ainda. Meu último ano de fé com ela. Acho que é uma jogadora
boa, com qualidade, é o tipo de jogo bom para ela. Meu ataque tem Jaque, Johnson e Ludmilla, que eu acho que a Ludmilla é uma que precisa entrar na temporada, igual a Meg falou. Acho que ela entrou bem quando ela entrou, mas entrou muito pouco. E como eu falei já no começo do podcast, a gente vai precisar das atacantes funcionando. Então tem que colocar ela para jogar. Enfim, eu acho que fazendo uns 2-0 no segundo tempo muda tudo. Enfim, é jogo para ir testando. Mas então é isso. A gente vai ficando por aqui. Fiel, fiquem ligados nos próximos episódios do Brabascast. Valeu pela audiência. Não se esqueçam de acompanhar o portal nas outras redes sociais. E vai, Corinthians!